Entendeu, Leonardo? Eu estava falando que as laterais, as arestas atravessadas são a raiz de 3 ou A, mas você entendeu o que eu disse sobre a hipotenusa? Entendeu, Oi, Leonardo? Pode falar. sobre a hipotenusa em relação à altura. Isso, ó, vou compartilhar aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Antes de compartilhar a tela, olha para a figura que está aparecendo aí no papel, por favor. Vou rabiscar ela aqui para te explicar a ideia, tá? Acompanha o raciocínio. Eu vou colocar as letras aqui de acordo com a informação que o livro deu, ó. Então, eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, F, G, H. Eu estou insistindo muito nessa ideia de diagonal raiz de 2, diagonal raiz de 3, porque assim, ó, a gente usa essa ideia, essa informação, esse conceito em muitos pontos. Então, vamos lá. O que é que você visualiza aqui comigo? Ó? Do ponto A até o ponto G, eu tenho uma diagonal atravessada aqui. Ó. Eu teria uma outra possibilidade de diagonal, por exemplo, do ponto E até o ponto G. Então, se eu pegasse aqui, ó, do ponto E até o ponto G, e eu puxasse essa diagonal aqui, ó, eu teria então um triângulo. Teria esse triângulo aqui, ó. O triângulo AEG, tudo bem? Está acompanhando? Aham. Então tá. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou redesenhar esse triângulo AEG para explicar tudo que eu estou falando sobre esses conceitos de raiz de 2 e raiz de 3. Estou encontrando a minha régua aqui, eu vou usar aqui a caneta mesmo. Então, olha só. Vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer 3 perguntas. Se eu considerar que esse ponto aqui de cima é o ponto A, o ponto da esquerda é o ponto E, e o ponto ali de baixo, vou apagar aqui assim, ó, redesenhei o triângulo, tá? Redesenhei o triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto E e aqui eu tenho o ponto G. Esse AE aqui, ó, não mudou, continua sendo 12. 12 decímetros. Não mudou. Mas agora eu quero encontrar o AG. E eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para encontrar o EG, porque às vezes ele, em vez de ter perguntado AG, ele tinha perguntado EG. Ou FH, por exemplo, está até marcado lá no livro. Aí eu quero que você me fale o que, que você, de acordo com a figura do cubo e de acordo com o que eu desenhei aqui, ó, qual que é o tamanho, o comprimento do EG? Como que você vai calcular isso? Você sabe? Se é aresta, raiz de 2. A aresta raiz de 2. E qual que é essa diagonal aqui? Aresta, raiz de 3. Sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre que eu falar de um triângulo equilátero, eu tenho essa relação aqui. A diagonal que acontece lá no plano, lá na base do seu triângulo, né? Aquela medida da diagonal na base, sem atravessar nada, no mesmo plano, em linha reta, enfim. Raiz de 2. Aquela que sai de um ponto e vai lá para o fundo, ou sai lá do fundo e vem aqui para frente, sai do lado esquerdo e vai lá para o lado direito de trás, que ela atravessa totalmente, né, o ambiente, eu tenho raiz de 3. Todo mundo entendeu isso, gente? Alguma dúvida? A pergunta dele foi a seguinte: a medida AG é 12 raiz de 3? Aí eu olho, ele sai lá de trás e vem aqui para frente? Sai. Então, sim, verdadeiro. Não tem que fazer conta, não tem que me preocupar com analisar os valores, usar seno, cosseno. Eu não preciso perder esse tempo. Posso marcar como verdadeiro ou falso direto. O volume interior ao cubo, a pergunta dele lá no livro, letra D. O volume interior ao cubo e extremo, a pirâmide, vale 1.440 litros?
440 litros. Vamos entender o que ele perguntou? O volume interior ao cubo e externo à pirâmide. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina, você pega essa figura aqui, ó. Coloca, aí você, como a Bianca fez, a Bianca lá, aquele dia mesmo da aula, ela foi lá, pegou, desenhou no papel, recortou e fez um cubo. E aí eu quero que vocês façam uma pirâmide também. Se eu pegasse essa pirâmide vermelha e encaixasse ela dentro de um cubo, né? Encaixasse ela lá, porque ela tem uma base que encaixa perfeitamente e tudo mais. E eu fizesse de um material, por exemplo, que não rasga, e eu enchesse ele de areia. Ele caberia 1.440 litros de areia entre as duas figuras? Ou seja, qualquer pergunta externa, que é a pirâmide, lá dentro do cubo, caberia 1.440 litros de um material qualquer? Lá dentro. A parte de trás, preenchendo aqui todos os vazios. Caberia? Como que eu respondo essa pergunta, gente? Como que eu faço essa conta? Calculo o volume de uma e tiro o volume da outra? Então vamos lá. Qual que é o volume do cubo? Fala para mim qual que é o volume do cubo. Quanto que é, gente? A fórmula é aresta ao cubo. Aresta ao cubo. Então fica A ao cubo. Aí o volume do cubo é igual a 12 ao cubo. Quanto que dá 12 ao cubo? Quanto, gente? Me ajuda? 1.728. Beleza. Então tá. Calculei aí o volume ao cubo. Agora eu preciso calcular o volume da pirâmide. Como que a gente calcula o volume da pirâmide? A área da base vezes a altura. A área da base eu tenho, eu já tinha feito até essa continha. Quanto que é? $72. Então, o volume da pirâmide é igual a 72. Isso, 72 vezes a altura. Qual que é a altura dela? A gente não calculou, a gente precisa calcular essa altura dela aí. Como que a gente encontra a altura dessa pirâmide? Vou pegar aqui, ó. Qual que é a menor distância possível, ou qual que seria a distância entre o vértice e a base? Eu queria que vocês tentassem encontrassem um número para mim. Tentem aí, por favor. Pensa aí, me fala. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Dá para ver? Mas por quê? Porque na B, você falou que esse é adotando 12
esse volume, no caso, e adotando 12 como altura, né? Não dá porque é A maior que resposta da 12. B, né? Teria que ser 12. Uhum. É. Aí aqui tá falando que é 1440 a diferença entre o volume das duas, no caso. Certo. E se a altura for maior que 12, o volume da pirâmide vai ser maior ainda. Não vai dar 8, isso tudo de diferença. Você acha que não? Porque o volume do cubo é 1700. O da pirâmide vai ser mais do que 800. Entendi a sua conclusão aí. Interessante. Interessante. Mas a gente tem que entender o seguinte: o volume do cubo deu 12. 12 ao cubo deu quanto? Deu 7. 12 ao cubo. 12 vezes 12 vezes 12. 1728. Beleza, legal seu raciocínio. Mas, tem que tomar um cuidado aí, é o seguinte: o volume da pirâmide sendo 864 é para uma base, essa base triangular, que eu quero que você entenda o seguinte aí, no caso, tá, Leonardo? Por exemplo, como que eu encontro a altura dessa pirâmide aí, assim? Que valor que você acha que seria? Você acha que seria um número maior do que 12, menor do que 12? Seria o dobro de 12? Se fosse para você arriscar um palpite, qual palpite você arriscaria? Porque a gente vai voltar nessa sua conclusão aí. É maior do que 12, né? Certo. Quanto maior? Não sei. Arrisca uma ideia aí. Deixa eu pegar aqui um rascunho aqui, enquanto você pensa aí. Você pelo menos está participando, cara, isso ajuda muito, né? Precisa saber quem está tentando aí, gente. Conversa comigo. Ninguém? Leonardo, faz um favor para mim, então. Faz o seguinte, quem estiver fazendo aí, né? Marca um ponto médio entre o ponto F e o ponto H. Esse ponto aqui, ó. Lá no centro do quadrado, tá? Até a linha que está na base. Por aí, Lucas. Marca aqui um ponto médio, eu vou chamar ele de ponto M, tá? Aí, faz o seguinte. Liga o ponto M com o ponto A. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Liga o ponto M com o ponto A, por favor. Ponto M com o ponto A. E descobre para mim que valor é esse. Faz a continha aí, por favor. Faz essa continha aí para mim, por favor, gente. Se necessário, até desenha a figura de novo. Pode deixar em função da raiz, tá? Não precisa desenvolver a raiz, não, tá? Gente, quem está fazendo, sinaliza aí para mim, por favor, só para eu entender aqui. Tá, aí pode deixar a raiz, tipo assim,
Deixa em função da raiz, só calcula aí. A distância do ponto A até o ponto E, M. Deixa em função da raiz. Se aparecer uma raiz quadrada de 2, deixa em função da raiz. Se aparecer uma raiz quadrada de 3, deixa em função da raiz, por favor. Então, eu vou até fazer aqui para eu ter uma noção mais ou menos de quanto tempo vocês levariam para fazer aí, tá? Vou fazer aqui no cantinho aqui, sem aparecer para vocês. A distância entre o ponto A e M, então, será. Eu vou desenhar a figura desse triângulo formado pelos pontos A e M. A distância entre o ponto E e M é a distância entre o ponto E e G dividida por 2. Eu tenho essa informação aí. Vocês, inclusive, já me falaram nela. Faz Pitágoras. Repete, por favor, a pergunta. Faz Pitágoras. Aí você vai fazer o Pitágoras, muito bem. Deu 288 raiz de 3. Não sei. Tá, deixa eu pensar aqui. A medida EN, você considerou qual valor? 12 raiz de 3. Entendi. Mas o EG não seria 12 raiz de 2? Porque está lá na base, aí é raiz de 2, lembra disso? Uhum. Aí, como é metade, é do E até o M, aí vai ficar 12 raiz de 2 dividido por 2. Então, a base ali é 6 raiz de 2. Eu só quero que vocês tentem, tá? Eu vou fazer aqui, mas eu só quero ver como é que está aí a tentativa, tá? Alguém? Fazendo bem passo a passo aqui. Eu cheguei na raiz de 360. Repete, por favor. Eu cheguei em raiz de 360. Fala para mim o que você fez. Eu fiz Pitágoras e ficou 12 raiz de 3 ao quadrado igual a 6 raiz de 2. Pois é, só um minutinho, desculpa te interromper. Por que 12 raiz de 3? Ué, o E do F até o A que eu usei. Do F até o A? Ah, não. O triângulo é o triângulo AEM, tá? AEM. É porque talvez você tenha pegado o triângulo diferente aí. Deixa eu te explicar a ideia aqui, Leonardo, você vai entender. A gente quer encontrar a distância entre o ponto A e o ponto M, sabe? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu quero encontrar a distância entre o ponto A e o ponto M primeiro. Aí, para encontrar a distância entre o ponto A e o ponto M, eu quero desenhar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui é o triângulo AEM. Certo? Aí eu vou desenhar ele de novo. Aí eu vou encontrar aqui essa medida AE, que eu sei que é 12, porque é a aresta. Aí eu vou encontrar essa medida EM. Essa medida EM é a metade dessa hipotenusa aqui, ó. Quanto que é essa hipotenusa aqui, ó?
Quanto que é? Fala para mim. Tá muito embaçado, professor. Tá embaçado? Então tá, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer para... Agora ficou bom. Ó, então vamos de novo aqui. Então vamos de novo. Ó, isso estava embaçado, né? Eu vou pegar lá do ponto A até o ponto M e eu vou desenhar o triângulo de novo. Entre o triângulo A e o triângulo, entre o ponto A e o ponto M, eu formo esse triângulo aí, AEM. Aí a distância entre A e E é 12. A distância entre E e M é a metade da distância entre E e G. A distância entre E e G, como ele está lá embaixo, né, uma diagonal atravessada, é G, que é A, 12, né? Raiz de 2. Então, EG é 12 multiplicado pela raiz de 2. EM é 6 multiplicado pela raiz de 12, porque é metade desse comprimento. Eu vou redesenhar esse triângulo, substituindo essas informações, e eu vou calcular essa hipotenusa aí, gerada por esse lado 12, essa altura 12, e essa base 6 raiz de 2. Aí eu quero que vocês me falem que valor que vai dar isso. Quanto que é o x da hipotenusa entre esses dois valores. 12 e 6 raiz de 2. Fala quanto que vocês encontraram aí. Eu fiz aqui. É errado, porque deu uns trem muito estranho aqui. Não tem problema, fala para mim quanto que deu o seu, vamos discutir o resultado. Não, então, o problema é que não chega no resultado, sabe? Entendi. Você desenhou o triângulo? Não. Desenha. Desenha esse triângulo aí que você vai entender, vai ficar mais fácil. Lucas, deixa eu ler sua pergunta aqui no chat, tá? O número que está na raiz vai ao quadrado ou só o de fora? Vai ao quadrado, entendi. Vai ficar ao quadrado também. Vai ficar 6 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Aí fica 36 vezes 2, tá? O número que está fora da raiz aí vai ficar ao quadrado também. Mais alguém encontrou algum resultado, gente? Vai dar número exato? Não, porque você vai deixar em função da raiz, né? Para ele não ficar tão quebrado. Quanto que você encontrou? Mas como assim em função da raiz? Sua resposta final vai ficar, mas deixa eu entender. Quanto que você encontrou? Raiz de 216. Top, raiz de 216. Fatora o 216. 216 dividido por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3, 9, por 3, 3. Faz aí, coloca tudo dentro da raiz e tira os números de dentro da raiz que estão elevados ao quadrado. Lucas, raiz de 16, 216, é isso mesmo. Só tem que fatorar e identificar aí quais são os valores que representam esses 216 e tirar os números que estão ao quadrado. Tenta fatorar aí que você vê. E me fala, quanto que vocês encontram?
Raiz de 2 ao quadrado, eu posso cortar esse 2 aqui tirando a raiz? Pode tirar da raiz. Tá. Alguém? Quanto que vocês encontraram, gente? Ou ainda estão fazendo? 6 raiz de 6. 6 raiz de 6. É isso aí. Mais alguém, gente? Ei, gente. Acho que o senhor vai ter que fatorar. Você vai ter que fatorar? Beleza. Ah, eu vou ter que fatorar para vocês? Eu Sim. já sei como é que faz. Não lembra como é que faz, não? Não. Tá tranquilo aí. Fala aqui, ó. Sim. Participação da Bianca, né? Aqui, ó. Beatriz. Da Beatriz. Desculpa, eu vi mudando o nome de vocês, né? Ó, tá no cantinho aí, ó. Acompanha comigo? Tá todo mundo vendo aqui? Vou fatorar aqui o 216. 216 dividido por 2, 108. 108 dividido por 2, 54. 54 ainda é par, divide por 2, 27. 27 não é par, eu tenho que subir. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quantas vezes que o número 2 apareceu? 3 vezes. Vai ficar 2 ao cubo. Quantas vezes que o número 3 apareceu? 3 vezes. 3 ao cubo. Aí vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo lá dentro da raiz. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo é 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, é 6 vezes
2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Por quê? Esse 2 vezes esse 3 aqui, ó, fica 6. Certo? Alguma dúvida sobre isso aqui? Você vai jogar isso aqui dentro da raiz quadrada. Aí o que está ao quadrado sai da raiz. O 2 e o 3 saem da raiz. Vai ficar 6 raiz de 6. Eu preciso muito que vocês façam isso. Cheguem nisso e me falem se chegaram ou não, se tem alguma dúvida de como desenvolver essa continha aí. Me fala, gente. Preciso saber de vocês, né? A altura tem que ser 4? A altura... Não. Entendi a dúvida, mas não. Como você chegou nela? Como você chegou no número 4? Hein, Stephanie? Fala para mim, por que 4? Eu não consigo explicar. Eu subtraí 1.728 por 1.440 e dá 288, né? Então, peraí, é porque você, entendi, você pegou 1778, cadê? 1728, subtraiu 1440, beleza, deu quanto? Aí, 72 vezes 4 dá 288. Entendi, que é a área da base que você fez 72. Aí, a altura deu quanto? 4. Entendi a lógica. Beleza. Tá, calma aí. Já vai, então. A gente já faz isso. A gente só tem que fazer mais um detalhe ali, tá? Que aí a gente tem que... Gostei muito do raciocínio, tá, Stefano? Só que eu quero que você só te pedir um favor. Pega o seu material enquanto o pessoal chega nesse ponto aí e me fala qual que é a fórmula do volume da base, do volume de uma pirâmide. Tá faltando aqui, ó. Aresta vezes a altura? Aqui, ó. Tô colocando de vermelho aí para destacar para você. Olha lá na no módulo A, no início, lá na página Sobre 3 561 aí do seu vezes a área material. da base vezes a altura? Dividido por 3, né? 1/3 dividido por 3. Então, use esse mesmo raciocínio que você fez aí e me fala qual que teria que ser o valor do H para essa nova fórmula aí. Faz esse mesmo raciocínio que você fez. Alguém? Quando eu deixo vocês fazerem, eu fico na dúvida se vocês estão fazendo mesmo ou não. Esse 6 raiz de 6 é a altura da pirâmide. 6 raiz de 6, não. A gente vai usar essa informação aí ainda. Mas a gente vai usar essa informação. Você chegou nela? Conseguiu? 6 raiz de 6? Eu tinha chegado, eu tava tentando achar o volume da pirâmide agora. Certo.
Aí, usa a fórmula da pirâmide, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Faz esse raciocínio que a Stephanie desenvolveu aí, porque quando vocês desenvolvem um raciocínio, significa que há uma tendência de vocês entenderem melhor o raciocínio entre vocês, né? Faz aí o raciocínio que a Stephanie fez. Ou então cria esse mesmo raciocínio que você já estava e tenta me falar aí qual que seria uma resposta, um resultado. Eu quero que vocês tentem me dar uma resposta aí, chegar numa conclusão. Eu quero ouvir de vocês, né, uma tentativa. Falar, Roberto, eu fiz assim, assim, encontrei esse valor. Tá certo? Né? Conseguiu, Steph, desenvolver o raciocínio? Ativem a câmera aí para fazer a última chamada de hoje, por favor. Deixa eu pegar aqui o material. Falta a linha. Foi? Falta alguém? Não? Vou tirar um print aqui. Para a próxima aula, eu vou organizar aqui. O pessoal do segundo ano sugeriu até Deixa eu só voltar aqui, gente. Espera aí que eu vou tirar o print aqui direitinho. Agora vai. Que apareceu umas notificações aqui, tampou vocês. Vamos lá. Pronto. Para a próxima aula, daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, vai cair de novo, né, a chamada. Então, para a próxima aula, eu vou utilizar... Lucas, volta, por favor. Deu errado de novo o print. O pessoal me manda mensagem aqui, sobe a notificação e aí acaba ficando com notificação no meio da foto, né? Bianca, falta Bianca. Agora vai dar certo. Pronto, agora foi. A gente vai usar um outro recurso, que é um sisteminha. Eu estou tentando migrar para a nossa aula não ficar caindo, assim, sabe? Eu vou ver o que a gente pode fazer. Porque antes estava pagando a assinatura de R$80 por mês e não compensa, porque agora, mais ou menos, estou utilizando mais só com vocês mesmo, sabe? A instituição adquiriu outra ferramenta e a gente teve que migrar, então não compensa ficar pagando, né? Eu fiquei fixo no Zoom, mas a gente organiza. E aí, assim que cair aqui, eu vou